Graças a paz do Senhor Jesus. Dia dos Pais. Você estava chorando agora há pouco, por que será? O que aconteceu? Estava emocionado? Como é maravilhoso a gente pensar em paternidade e família. Eu tenho a alegria de ser pai de duas meninas, duas moças. A mais velha está com 20 anos. E agora apareceu o primeiro pretendente. Apareceu um mal acabado lá agora. Falei, Deus, por que o Senhor fez desse jeito o negócio, né? E estava refletindo sobre o tempo. Tem gente que diz que tem tanta coisa cara na vida, e posses e uma série de coisas. Obrigado. Mas eu não acredito que exista uma coisa mais cara do que o tempo. Porque você não consegue segurá-lo. Você não consegue deter ele. Você não consegue apanhar ele com as mãos e também não consegue fazer ele voltar. É impossível. E eu me lembro que quando me casei, isso já vai fazer quase 30 anos, e a semelhança do pastor Rafael, nós tentamos ter filhos e não podia. Eu não podia. Corri atrás das devidas competências na época. E eu percebi que o sonho de paternidade seria frustrado. Eu estava me aproximando dos 30 anos. E eu me lembro que eu coloquei os joelhos no chão um dia e disse, Pai, o Senhor é poderoso para fazer milagres nos dias de hoje como fizeste no passado. És poderoso para tornar estéril, Pai. É poderoso para gerar vida em ventres seco. Porque o Senhor fez isso com uma mulher de 90 anos, com um homem de 100 anos, Abraão e Sara. Eu não sei exatamente o que o Senhor quer me dizer ao longo do processo da vida, mas eu quero dizer ao Senhor, Tu sabes que eu tenho um sonho de ser um pai, e o melhor que puder. E eu orei algum tempo, pedindo milagre. E Deus fez um milagre. Aí tive minha primeira filha, a Aline, com 21 agora. E a segunda filha, Ana Carolina. E na segunda eu falei, Deus, pode parar o milagre agora, que já deu. Porque senão eu sei que o Senhor vai continuar. E hoje eu quero trazer uma palavra para você sobre como a gente gostaria que algumas coisas congelassem no tempo na vida da gente. Mas não congela, não para. Os filhos pequenos vão se tornar grandes e independentes de acordo com a sua corrida na vida. E durante esse processo, uma das coisas que sempre tenho levado em alta conta é o que eu estou fazendo com o tempo que Deus está me dando. Sobretudo enquanto eu tenho toda a minha família presente na mesma mesa. Porque eu costumo fazer o café da manhã e faço isso todos os dias. Aliás, eu ensino no meu renovo, no meu discipulado, o seu marido a fazer café para você todo dia. Se ele não está fazendo, você me conta, que eu converso com ele. E eu faço todo dia. E eu faço café à moda antiga. Eu moro no interior do estado de São Paulo, pertinho do sul de Minas Gerais. Como é que é café à moda antiga? Está aqui, Zé Roberto sabe, também é lá de São Paulo. Coador de pano, panela. Todo dia boto lá nos negócios lá e tal, e deixo o cheiro do café entrar para dentro da casa, que daí todo mundo levanta. Vai para os vizinhos também. E eu coloco 4 conjuntos, porque nós somos em 4. Prato, 4 conjuntos direitinho. E eu sei que um dia será 3.
Vai passar mais um tempo, será 2. Até que chega um tempo que será um só. E uma das coisas que você tem que pensar, que essa sua paternidade, convivência familiar, é uma convivência extremamente agradável em alguns momentos e é uma convivência extremamente desafiadora em outras situações e ocasiões. Toda família tem defeito, toda família tem problema. Toda família passa por crises, toda família passa por dificuldade. Toda família passa por um histórico de ter que superar coisas, organizar, reorganizar coisas, às vezes reescrever a história. E quando você lendo a palavra de Deus, viu o Salmo 127 dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas deixa eu dizer a você, Deus edifica a casa através de você. Porque não é um passe de mágica a edificação de um lar. É uma labuta. Sobretudo quando Deus tem que estar no devido lugar dentro da sua vida e casa. E a oração que agora faço nesse, vamos dizer, último trecho da corrida, por isso que o Rafael perguntou a minha idade, falei, quase que eu falei, 18. Entrando aí pertinho, eu já falei, daqui a pouco eu já sei que eu vou poder colocar aquele cartãozinho no para-brisa do carro, para eu parar onde eu quiser. Nem tudo é ruim, né? Não tem vaga só de idoso, é minha. O que eu estou fazendo com este tempo e como eu estou administrando isso? É extremamente fundamental para você chegar no final da corrida sem desejar que o tempo volte. Amém? Sem querer que o tempo volte, porque ficou coisa para consertar, porque ficou coisa para arrumar, ficou coisa que não entrou no lugar, palavras que não foram ditas, arrependimentos que não foram liberados, que não se deixou fluir, pedidos de perdão que precisou ser feito há tempos e nunca foram feitos, perdão que precisou ser concedido e nunca foi. Salmo 90, verso 12, Moisés escreveu: Senhor, ensina a gente a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. E se existe um lugar, se existe assim uma vida que precisa aprender a contar com sabedoria os dias, é a vida em família. Depois do nosso Senhor, não há ninguém mais importante na sua história. Não há ninguém mais importante no seu tempo de existência, não há ninguém mais importante na sua vivência e convivência. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. A gente tem um ditado, uma frase no mundo que diz assim: ninguém é insubstituível. Você sabe que eu não consigo concordar direito com esse negócio? Porque quem é que substitui um filho? Quem é que substitui uma filha? Quem é que substitui à altura o poder da palavra de um pai? De uma mãe? Quem é que substitui o carinho amoroso de uma mãe e de um pai junto a um filho e uma filha? Não tem como fazer isso. E aí, como pastor, você tem que, em ocasiões, celebrar casamento e em outras ocasiões, celebrar velório. Ou visitas em hospitais com gente que está indo embora. E eu me lembro que uma dessas visitas, quando eu cheguei para fazer a visita, a pessoa já estava realmente partindo. Quando eu olhei no corredor do hospital, eu falei assim, aquele monte de gente.
Aí veio a pessoa assim e falou assim: pastor, todo mundo da mesma família. Eu falei assim: caramba, mas está todo mundo aqui. É porque ele pediu para vir todo mundo, porque tinha que pedir perdão para quase todos estes que o senhor está vendo aqui. Eu falei assim: mas agora, o que ele fez com o tempo? Por que não consertou? Por que não arrumou? Por que não colocou no lugar? Eu quero aqui nessa manhã dar uma palavra rápida para você. Mas se você quer alcançar uma trajetória junto aos seus, como pai principalmente, deixa eu dizer para você, tem coisas que você não pode deixar escapar. Não pode deixar simplesmente ir por conta. Me lembro que entre 2009 e 2010, eu estava vendo uma palestra do Rand Paul na Pensilvânia. Ele foi um paraninfo numa formatura de uma turma formada na faculdade, que eu não lembro exatamente, acho que de ciência da comunicação. E dias antes dele fazer o discurso na faculdade, ele foi fazer um exame de rotina. E o exame de rotina apontou 14 tumores num homem de 42 anos, pai de 2 crianças. E aí, durante o discurso, ele dizia assim: eu estou bem, porque até aqui eu tenho vivido intensamente com a esposa que Deus me deu, com os filhos que estão comigo. E ele foi chamado para dar uma entrevista na CNN, em rede nacional. E o entrevistador perguntou para ele: mas você não sente uma decepção com Deus? Porque afinal de contas estava tudo encaixado, tudo no caminho. E ele disse: não, muito pelo contrário. Tenho aproveitado de forma extraordinária o tempo que Deus tem me dado. Às vezes eu fico um pouco triste, porque provavelmente não verei meus filhos se casarem. Não vou vê-los crescer. Mas antes de partir, eu estou construindo teias para ligá-los à presença do meu Senhor. E aí isso me trouxe à memória e a reflexão do seguinte: que na maioria dos casos, quando uma pessoa recebe uma notícia desse porte, é que ela vai pensar: não, agora então eu tenho que melhorar meu relacionamento com Deus, eu tenho que estar mais perto de Deus, e eu tenho que estar mais perto da minha família. Por que às vezes a gente espera levar um tranco tremendo da vida para tomar providências que você tem que tomar agora? Coisas que tem que ser arrumadas agora, coisas que tem que consertar agora, coisas que tem que ser assumidas agora, responsabilidades intransferíveis que tem que ser realocadas de volta agora. Você não pode esperar a vida avisar você para dizer para os seus o quanto os ama e o quanto quer conduzir cada um dos seus à presença do Senhor. É agora. Você não pode esperar a vida te dar avisos e gritar na porta dos seus ouvidos, no seu coração, de que algumas coisas na sua casa, na sua vida, na sua paternidade, no seu matrimônio, são providências que têm que ser tomadas no momento em que elas acontecem. Então a primeira coisa: nunca seja um procrastinador. Nunca empurre. Nunca deixe o tempo ser senhor de algo que você precisa comandar. Nunca deixe a sua vida se tornar agenda de muitas outras coisas. Você não pode ter agenda como seu dono. Você tem que ser dono da sua agenda. E quando surgir problemas, você tem que entender que existem coisas que não é possível e não podem ser levadas adiante,
porque elas têm, às vezes, o potencial de causar danos relacionais no meio do seio da sua família por falta de providências. Haja visto quando a gente olha a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E você vê, por exemplo, depois do pecado, do adultério, do assassinato, da mentira, você vê um pai correndo desesperadamente para colocar um monte de coisa em ordem. Aí no meio do seio familiar nasce um Absalão, que olha para o pai e fala assim: olha, a minha irmã teve um incesto dentro do palácio e você não tomou providência. Já pensou uma coisa dessa? Aí sai um Absalão, uma revolta que ninguém segura. Passa o tempo, coisas que precisavam ser ditas e consertadas nunca foram. E sabe o que Absalão vai dizer em todo Israel? Esse não faz justiça, mas eu, quando for vosso rei, farei justiça. Davi deixou o tempo tomar conta de problemas que precisavam de soluções, sem procrastinar. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer a você. Como pai, não deixe o tempo governar decisões que você não pode deixar o tempo levar. Não procrastine, decida. Eu procrastinei uma coisa. Quando o rapaz apareceu para querer namorar minha filha, eu fui enrolando ele. Falei: rapaz, o que arrumou esse mal acabado para chegar aqui agora? Rapaz? De onde é que veio esse cara? Mas quando eu sentei para conversar, eu estou com dó dele até agora, mas eu falei tudo que eu tinha que falar. O rapaz ficou branco. Falei: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. É assim, 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 assim. Falei com ele na frente da minha filha, da minha outra filha e na frente da minha esposa. Para a família inteira saber o que eu penso e o jeito que eu acho que tem que ser. Porque eu sou o pai dela. E eu sou o sacerdote de Deus na vida dela. E que se tem alguém que tem que tomar providência séria sobre a vida dos filhos e se responsabilizar por isso, sem procrastinar, é um pai. Sem se acovardar. Famílias vão ter diálogos fáceis e vão ter diálogos e conversas extremamente difíceis. Mas não empurre. Então quero fazer nessa manhã um tempinho de conselhos de um pai, que é mais novo que muitos que estão aí. Mas eu quero trazer para você algumas questões para refletir sobre a palavra. E você vai ver na palavra de Deus que homens que não tiveram uma postura no momento exato que tinham que ter, tiveram problemas extremamente sérios para serem resolvidos. Então a primeira coisa, não procrastine. Não espere a vida gritar para dizer para você que providências têm que ser tomadas. Faça isso quando elas acontecerem. Segunda coisa, nunca transfira responsabilidades intransferíveis. Nunca. É responsabilidade de um pai ser o mentor, o orientador da vida de um filho e de uma filha. Eu não sei se você sabe que quem forma a feminilidade da menina é o pai. Comportamento humano. Conclusão ratificada. Você já viu, por exemplo, num tempo de... Agora a temperatura aqui ficou boa pra caramba ontem. Não sei se vocês gostaram, mas eu nem blusa precisei colocar. Falei assim: rapaz, que maravilha que está aqui hoje. Deus ligou o ar-condicionado na cidade de Cabo Frio. Estou achando que ele já desligou agora cedo, mas não tem problema. Mas você já viu, por exemplo, quando uma menina se arruma, a mãe está lá, arruma daqui, arruma dali, coloca 4 lacinhos de um lado, 4 lacinhos do outro, faz uma trança para cá, faz uma trança para lá, arruma, põe um vestidinho, tudo fica chique.
ela sai correndo do quarto. Vai para onde? Para onde vai? Mostrar para quem? E a mãe suando igual uma chaleira dentro do quarto. Falei assim, eu acabei de arrumar, levei não sei quanto tempo para arrumar. E ela correu pro pai. Olha, pai. Aí desfila para lá e para cá. É assim, não é? Pai, poder que está na sua palavra para a vida de um filho e de uma filha é insubstituível. Por isso que eu creio de todo o coração em Deus, porque através de Cristo Jesus Ele disse, eu amo vocês, eu amo vocês. Isso nada pode mudar. Às vezes a gente tem que tratar como um pródigo, né? Tem filho que gosta de desgarrar. Mas mesmo que você tenha algumas lutas de dificuldade com os seus, ore confiadamente em Deus, que Ele é poderoso para trazer pródigos de volta. Salmo 127 também vai dizer, o Senhor edifica a casa, e os filhos são como flecha na mão de um valente. Salmo 127, os filhos são como flecha na mão de um valente. Significa que você vai ter que lançá-los. E talvez, como pais imperfeitos que somos, às vezes a gente não consegue acertar muito bem. Mas o que vai corrigir a trajetória da flecha para chegar no alvo é a sua intercessão, a sua oração, a sua súplica, o seu pedido mais profundo e sincero de um pai que quer ver os seus no caminho. Então, não procrastine e não transfira responsabilidades intransferíveis. Toda família tem crises. Nós temos crises relacionais, crises financeiras. Passamos por tanta coisinha, trancos e barrancos, às vezes em algumas situações. Famílias têm problemas matrimoniais. Pelo menos na cidade onde eu vivo tem. Não sei aqui, às vezes aqui não tem. Um homem, quando se posiciona como sacerdote do seu lar diante de Deus, não permite que os seus filhos vejam coisas que não devem ver e que precisam ser acertadas entre um homem e uma mulher. Porque o primeiro referencial de casamento e de comportamento devidamente ajustado conforme as Escrituras que os seus filhos vão ver é o de vocês. Devidamente correto. Isso leva-me a ter uma outra pensamento e uma outra ideia. Nunca seja um homem que faça promessas e não as cumpra. Cumpra. Um pai, um homem que anda segundo os processos de Deus, segundo os preceitos de Deus, os estatutos de Deus, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete para a esposa, ele cumpre. Quando ele promete para os filhos, ele cumpre. Não faça promessas e não diga coisas que você não vai poder cumprir. Mas quando sair a palavra da sua boca, cumpra. Porque um homem que cumpre o que diz, faz a mesma coisa que o nosso Pai Celestial faz. Cumpre suas promessas. Cumpre o que prometeu e o que escreveu. E até o findar de toda a conclusão das Escrituras, pode ficar descansado, que tudo que Deus revelou, Ele vai cumprir. E o que é que traz a personificação de algumas coisas, os traços divinos para a vida de um homem? Cumprir.
Então, dentro dessa estrutura de relacionamento familiar, cada qual de nós temos as nossas questões e desafios. Mas não existe nada mais poderoso para manter uma família unida do que não procrastinar, não transferir responsabilidades intransferíveis e cumprir as promessas que faz. Eu tenho um livro de cabeceira que chegou às minhas mãos no ano de 2001, chamado Guerreiro Gentil. Não existe mais. E ali eu aprendi sobre paternidade como nunca tinha visto antes. E uma das coisas que eu aprendi naquele livro, que um homem, em algumas situações, ele tem que ser como um búfalo e resistir às intempéries do tempo. Em outras ocasiões, ele precisa ter a delicadeza de alguém que sabe exatamente como tratar e como cuidar, sobretudo da sua companheira e dos seus filhos. Toda vez que eu venho falar a homens aqui nesta igreja, e isso já faz há um bom tempo, passo todas essas questões de trabalhos em assuntos diversificados. Mas sabe quanto tempo eu tenho discipulado homens e líderes da igreja? Há mais de 20 anos. Deixa eu dizer para você, às vezes eu não preciso mais de 10 minutos para conhecer algumas coisas de um homem que fala comigo. E você me pergunta, mas você aprendeu como, hein, pastor? Meu pai foi embora o ano passado. Em maio do ano passado, Deus chamou ele. Então, esse é o segundo dia dos pais que eu não tenho comigo. Cuidei dele até o final. Até o final. Até os últimos minutos eu cuidei do meu pai. Honrei. E eu me lembro que eu disse para ele, pai, o descanso está chegando. Mas vai ser só um até breve. Porque eu também estou na caminhada para chegar lá. E quando você escreve a sua vida por estes traços, não transfere coisas intransferíveis, honra a palavra, quando você não espera para consertar coisas importantes, deixa eu dizer para você, a sua chance de levar todos os seus para um dia morar eternamente no mesmo lugar é muito grande. E eu sempre digo para as minhas filhas, falo assim, olha, vai chegar uma hora que vocês vão ter o rumo da vida de vocês e tal, mas é só se a gente permanecer firme no Senhor, que depois de tudo acabar, a gente vai se encontrar. E eu estou trabalhando seriamente para me encontrar lá no futuro com a minha família. Então a gente nunca vai ter, nessa rodada da vida, nesse caminho, coisas que não vão ter que ser devidamente resolvidas. Mas deixa eu dizer para você, resolva em tempo em que ainda dá tempo. Mas não deixe as coisas ir embora. Porque a gente pensa que tem tempo para tudo. Ah, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Olha só. É muito rápido. Muito mesmo. E eu me lembro que quando eu peguei a minha primeira filha no colo, pequenininha, eu falei, caramba, foi ontem. Foi ontem. E agora já está aqui, com 21 anos. Passou. Um sopro. E eu quero encerrar dizendo a você o seguinte. Todas as vezes que você lê na Bíblia sobre a vida do homem, você vai ver que a Bíblia usa palavras que revelam que o tempo é curto. A Bíblia diz assim, a vida do homem é como a relva do campo. Amanhece o dia, mas quando vem o calor do sol à tarde, ela se vai. A vida do homem é como um sopro, uma neblina. A vida do homem é como um caminho.
Ou seja, a Bíblia nunca diz que dura muito. A Bíblia sempre diz o seguinte: é muito rápido. Então deixa eu dizer para você nessa manhã: aproveite a vida que Deus está te dando. Aproveite os dias. Lute para alcançar coração sábio. Resolva as crises, cumpra a palavra. E você, homem, aqui nessa manhã, levante-se como um baluarte, um representante de Deus, com autoridade de Deus, para cuidar dos seus. Porque Deus instituiu você como marido, como pai. E eu estou dizendo a você nessa manhã, em nome de Jesus: seja um valente, com coragem. E mesmo que o mundo lá fora diga que todo esse papel, que toda essa masculinidade está sumindo, eu vou dizer a você: mentira! Porque Deus te instituiu como cabeça, como um homem que vai liderar os seus. Leve eles à presença do Senhor. Leve eles ao trono da graça. Mas não desista de cumprir a sua promessa, principalmente dentro do lar. E não procrastine e não transfira responsabilidades intransferíveis. Um pai com essa postura terá chances enormes de que, quando tudo acabar, não vai desejar que o tempo volte, porque não terá pendências. Eu quero chegar no final da carreira do mesmo jeito que o apóstolo Paulo chegou. Ah, Senhor, eu já posso ser derramado como oferta ao Senhor. Eu terminei a carreira, eu combati um bom combate e guardei minha fé. Em nome de Jesus. Você que é homem, ponha-se de pé. Se você tiver dúvida, eu oro por você agora, pode ficar tranquilo. Você que é homem, coloque-se de pé. Você foi quem Deus escolheu para estar do lado da sua esposa, para ser pai dos filhos que você tem. Foi você que Deus levantou. Então tome nessa manhã toda a autoridade dada por Deus à sua vida, e seja um canal de bênção dentro da sua casa, seja um canal de bênção no meio dos seus familiares, seja um canal de bênção no reino de Deus, que é a sua igreja, para que de você e através de você toda a sua casa sirva ao Senhor. Pai, eu quero apresentar diante de Ti a vida destes homens, rogar ao Senhor que pela Tua graça e misericórdia sejam eles fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Quero rogar ao Senhor, ó Deus, para que eles tenham a valentia, a coragem de enfrentar todas essas questões que o mundo tem imposta, mas que não tem poder para vencer a Tua destra na nossa vida. Toma nas Tuas mãos esses homens como valentes do Senhor. Fortaleça-os como pai, como marido, como autoridade, como instrumento no Teu reino. E que eles hoje, ó Deus, sejam canais de edificação. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.